Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã estarei lendo a palavra 1 Coríntios 10, que diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, mas como eles cobiçaram. Não vos façais idólatra como algum deles, conforme está escrito: o povo sentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como algum deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentamos a Cristo como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já estão chegado o fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Que a graça de Deus venha mudar em nossos corações, abundantemente, nessa manhã tão preciosa, nessa manhã de 2 de abril. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, gente. E a palavra está dizendo para nós não tentar a Cristo. Não devemos tentar como os israelitas tentaram, gente. Como tentar a Cristo, né? Desafiando, insultando, duvidando, murmurando, diminuindo Deus, né? Como eles fizeram, sem temor nenhum. Quando estava no Egito, eles murmuravam porque estavam sendo escravizados, né? Quando Deus tirou eles de lá, também não estava bom, né? Então a maioria ali era murmuradores, queixosos. E vemos então quantos caíram no deserto, quantos foram engolidos pela terra, sabia disso? Né? Por conta da ingratidão. Clamavam a Deus, pedindo para Deus tirar eles do Egito, e depois tudo que Deus fazia para eles não estava bom, né? Era só clamar ao Senhor, né? Só pedir para o Senhor, e o Senhor ia dar, né? Eles estavam com fome. Será que Deus não estava vendo? Se Deus estava guiando eles pela nuvem,
Deus não estava vendo que eles estavam morrendo de fome? À noite, Deus estava lá em uma coluna de fogo, esquentando eles para eles não morrer de frio no deserto. Será que Deus não estava vendo que eles estavam passando necessidade? Né? Era só orar, clamar, pedir, né? Mas eles pediam, clamavam, mas murmurando, né? Fazendo um monte de coisas más. Então aqui está dizendo, não devemos tentar a Cristo como os israelitas tentaram. Gente, às vezes a gente chora de barriga cheia, né? Dormimos, tivemos onde dormir, tivemos com que cobrir, e a gente não valoriza isso, né? Temos um teto, não importa se está pagando aluguel ou não, mas tem um teto, está abrigado. Por enquanto, e Deus proteja que nunca aconteça, não tem ninguém jogando bomba aqui na cabeça de ninguém, né? Graças a Deus. E graças a Deus também que coisas piores não estão acontecendo. Tem muita coisa ruim acontecendo aqui no Brasil. Ô, gente, mas nada de se comparar, né? Com fome extrema, praga extrema, terremotos muito graves. Não é verdade? A gente tem que agradecer muito ao Senhor. E aqui, gente, nós lemos que Paulo disse assim para os de Corintos: irmãos, não quero que vocês ignorem que nossos pais, todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos da mesma bebida, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Tá vendo, gente? Beberam da mesma bebida. Tava todo mundo junto, né? Todos caminhando. Cristo ali, presente. Tiveram sede. Deus deu a água da rocha, da pedra. E a pedra sempre estava seguindo eles, que é Jesus. E mesmo assim eles murmuravam. Nada estava bom. E todo mundo, o que chama atenção aqui nesse versículo, é que todos beberam daquela mesma bebida. Tá entendendo? Né? Então, hoje em dia é assim. Todo mundo, gente, espera lá, que faz a profissão de servir a Cristo, que está seguindo a Cristo, todos comem da mesma bebida, né? Tomam a Santa Ceia, todo mundo ali, né? Foram batizados, estão caminhando com Jesus, está na igreja, né? Todo mundo sentadinho, tomando a Santa Ceia de Jesus, mas sabia que Deus não se agrada da maior parte, não é da menor parte, é da maior parte. Você está entendendo? As coisas de Deus pelo fato de não estar vendo Ele, o próprio Deus, as pessoas fazem as coisas tão relaxadamente, meu Deus do céu, né? Ai, meu Pai, faz de má vontade, não tem vontade de fazer nada para Jesus. Toma ceia, porque senão depois o pastor vai ficar perguntando por que não tomou. Gente, o negócio tá desse jeito.
E não é só isso, né, gente? A pessoa parece que vai na igreja empurrada, parece que vai na igreja porque precisa de receber uma bênção, e depois recebe também, não tá nem aí para agradecer, né? Ai, uma má vontade, é só murmurando. Não deveria nem ter ido na igreja, porque fica murmurando, gente, né? A maior parte. A palavra do Senhor está falando de maior parte, né? Oh, meu Deus. Tem muitos e muitos, muito maior parte, que tem medo de ir para o inferno, por isso que está indo para a igreja. Mas é uma murmuração só. E vê defeito, 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 defeito na igreja, no povo de Deus, nos líderes. Só fica falando dos líderes, não fica falando de Jesus, não fica falando da palavra. Vai pregar a palavra em vez de falar de Jesus, fica falando mal das igrejas, fica falando mal dos outros, né? Oh, meu Deus! O próprio Deus, gente. Ele não se agrada disso. Ele não, olha, a gente fica horrorizada com esse tipo, e o Senhor também não se agrada, gente. O próprio Deus, da maior parte. Então isso, gente, é para nós, é como figura, tá dizendo. É um exemplo para nós, para a gente não ser como eles foram, murmuradores, né? Olha, por isso, ó, por essas coisas caíram no deserto. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Pera, a maior parte deles caíram no deserto. Verso 5, gente. Ficaram prostrados no deserto. Às vezes a gente não entende o porquê que aquele irmão ficou prostrado. O porquê que aquele irmão está caído. Gente, tem muitas coisas que a gente não consegue entender. Por que que aquele irmão tão abençoado, entre aspas, né? Está prostrado, está caído, está fraco. Porque, gente, o Senhor não tem se agradado de muitos, mas reclama, mas murmura, quer ver perfeição onde eles mesmos não faz as coisas perfeitas. Muitas das vezes, então, a pessoa fica prostrada, a pessoa fica caída, entendeu? Olha só. Não vos façais, pois, idólatra, como algum deles fizeram, gente. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Era isso que eles gostavam. E hoje também. Ah, vai marcar um culto aí de oração para você vir. Marca um culto de consagrar, de você ficar de jejum, orando e lendo Bíblia e cantando para você ver. Ah, mas vem sim, vem muito pouco, minoria. Mas se você marcar comida, bebida e festa, gente, o povo adora isso. Porque, gente, é como aqui está dizendo, ó, não vos façais, pois, idólatras, como algum deles fizeram. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para folgar. E não vos prostituamos como algum deles fizeram e caíram num dia, gente, 23 mil pessoas. 23 mil pessoas, gente, caíram num dia porque eles queriam o quê? Comer, beber e folgar. Era isso que eles queriam. Ah, Deus tirou a gente do Egito, então a liberdade deles
Era isso. Eles pensavam nisso, a liberdade. Como hoje, a pessoa ela só se sente livre quando se sacia a carne, entendeu? Não tentemos a Cristo como algum deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Tá escutando, gente? Então a pessoa tenta Jesus, murmura, nada tá bom, só quer comer e beber, e ó, festinha, festinha. Gente, se colocar culto, metade do culto é culto e a outra metade é festinha. Nossa, gente, a igreja fica abarrotada de gente. Fica a gente para fora, gente. Sabe por quê? Por conta disso. Que o povo se inclina para as coisas da carne. E Deus diz: aqueles que se inclinam para a carne é inimigo de Deus. Porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade. E eu estava lendo Jó, eu li Jó, eu acho que foi antes de ontem, né, na palavra do dia, que ele falou assim, que a palavra de Deus para ele era muito mais importante do que o alimento dele. Se observa de que as pessoas que se chegam a Deus, elas se abstêm dos alimentos. Alimento mesmo, sabe? Pão, comida. Por quê? Porque ela se dedica a jejuar, se dedica a consagrar a sua vida a Deus. Tá entendendo? E os carnais, eles querem comer. É lógico que a gente tem que comer, né, gente? Mas aqui está falando de carnalidade, né? Nada tá bom, eles querem mais, né? Falam que tá tudo caro, ai, a carne tá cara, mas, minha filha, a pessoa não tá nem aí que tá caro não, né? Quer comer, beber e folgar, né? Não tentemos a Cristo como algum deles tentaram, irmãos. Pereceram pelas serpentes. Tudo isso aconteceu como exemplo, como figuras, para que a gente venha ficar muito bem avisado, para que nós não venhamos fazer como eles fizeram. Para aviso nosso, para quem já estão chegados os fins dos séculos. Então a gente está chegando ao fim dos séculos e a gente não venha repetir os mesmos erros que eles fizeram lá no deserto, gente. Os murmuradores, ingratos, estavam sofrendo lá no Egito, eram escravizados no Egito. Trabalhavam não para eles, tem que trabalhar para Faraó. E Deus veio socorrê-los. E Deus socorreu, Deus abençoou. O Egito foi despojado. Levaram ouro, levaram comida, levaram roupas, levaram tudo que eles precisavam. Mas quando chegou no deserto, eles pegaram os despojos, eles pegaram as joias que eles levaram do Egito, os ouro, que era para eles se manterem. Eles pegaram, gente, e fizeram um bezerro de ouro. E depois ficou lá passando necessidade, chorando, gritando. E aí Deus mandou comida para eles e eles acharam ruim. Nós vamos ficar comendo esse pão fastioso aqui? Nós vamos comer esse maná todo dia agora? A gente quer carne. E Deus pegou e deu carne para eles. E mesmo assim eles continuavam murmurando. Nada estava bom para eles. Sabe o que é isso, gente? Ingratidão. Deus tirou a gente do Egito, gente. O Egito para nós é o mundo. Deus tirou nós do charco de lodo, da escravidão. E muitas das vezes a gente acha que nada tá bom para nós. Sabe? Nada tá bom para nós.
E o Senhor mostra isso para a gente não ser como eles foram, ingratos. Ah, tá passando uma prova aí, tá desempregado. Nossa, isso é motivo da pessoa ficar falando. É para nós orar, gente. Se a gente orar, o Senhor vai enviar a provisão. Não é verdade? Isso aí é para a gente dialogar com Deus, para ter intimidade com Ele. Não ficar murmurando. Nós servimos a Deus agora. Nós servimos a Cristo. A responsabilidade de cuidar de nós é dele. Não é verdade? A gente está precisando pagar uma conta. A gente está precisando, a gente está apertado. Que custa falar com o Senhor, né? Que Ele vai orientar a gente, Ele vai providenciar. Mas ficar murmurando. Quantas pessoas são mortas por pragas. Olha aqui, ó. Pereceram pelo destruidor. As serpentes mataram milhões deles. Milhões assim, vários, né? Milhares deles caíram, pereceram. Porque eles murmuravam, foram picados pela cobra. Um monte deles, né? Tudo isso sobreveio como figura e está escritas para aviso nosso, gente. Entendeu? Para aviso nosso. Para que a gente não venha ser murmurador. Tem gente que está passando prova muito dura, não é verdade? Mas mesmo assim, gente, vamos sempre orar ao nosso Deus, agradecer ao nosso Deus, porque a solução vem, não é verdade? Olha só esse versículo 12, é 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olha, não caia. Não caia quem tá de pé, gente. Não vamos murmurar, não vamos ser ingrato a Deus, porque nós estamos de pé. E quem está em pé, gente, é perigoso cair, não é? Quem está caído não vai cair de novo. Quem está caído, está caído. Mas aqueles que estão em pé, a gente tem que tomar cuidado para não cair no chão, né? Não cair da graça de Deus. Ficar sempre firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, vigilante, né, gente? Porque ao nosso derredor está aí o inimigo bramando, procurando nos tragar, procurando tirar a nossa paz, a nossa fé, né? Trazendo acusações, mostrando coisas bonitas para nós, oferecendo pratos para nós, né? Fazendo de tudo para a gente perecer. Mas vamos estar em pé sempre, na presença do Altíssimo, né, gente? Por quê? Porque não veio sobre nós tentação senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação, Ele dá também o escape, porque para que a gente venha suportar. Olha só, olha esse versículo, gente. Não veio sobre nós tentação não ser humana. Veio alguma outra tentação sobre-humana, sobrenatural? Não. Tentações humanas, coisas da vida. Não é verdade? Não vê coisa diferente, né? Não apareceu aí um dragão lá do espaço, né? Não veio aí uma coisa aí sobrenatural. Veio tentação humana para nós, né? Mas, gente, está escrito que Deus é fiel. Bom, esse Deus é fiel aqui, gente, eu vejo como Deus é Pai, Deus é cuidador, Deus é ajudador, Deus é o nosso Senhor, Deus é nosso médico, nosso advogado, Deus é nosso tudo, nosso amparo, nosso escudo. Que não vos deixará tentar acima do que nós podemos. Olha só, Ele permite as tentações, como Ele permitiu no deserto. Mas Ele nunca dá uma tentação que a gente não venha suportar.
Se Ele deu, Ele sabe que a gente vai suportar ela. Sabia disso? Ele sabe que a gente tem capacidade de suportar essa tentação que a gente está passando agora. Ele sabe que o seu limite, Ele sabe até onde você pode aguentar, sabia? Oh, meu Deus. Quantas pessoas, gente, foram surpreendidas com uma aprovação inesperada. Estava esperando uma bênção. Essa bênção veio, mas veio que a pessoa fala, puxa vida, eu não sabia que ia vir desse jeito. Quantas mães ganharam seus filhinhos e esse filhinho veio doentinho, não apareceu no ultrassom. Quantas e quantas pessoas foram surpreendidas de uma maneira, né, que nunca ia imaginar. Provação, gente, que veio. Mas Deus deixou acontecer, porque sabe que a pessoa ela vai suportar. É o trabalhar de Deus, a gente muitas das vezes não consegue entender, mas Ele sabe o porquê dessa provação que você está passando. Mas olha, nunca deixe de orar, nunca deixe de agradecer a Deus, porque a gente vai orando e agradecendo. E lá em Timóteo, né, gente, em 1 Timóteo 2, fala que é para a gente orar com ações de graça. Você vai orando e agradecendo já pela vitória. Isso é fé, que você vai suportar isso aí. Você está entendendo? Você já tem que avistar ao longe a vitória. Nós temos que fazer isso, né? Então, antes com a tentação dará também o escape, para que nós podemos suportar. Então, para nós suportar a prova ardente, Ele vai dar uma porta de escape para a gente. Você está entendendo? O ônibus colidiu com o carro e as pessoas pegaram e saíram pela janela de emergência. A nossa vida é assim, gente. Muitas das vezes vem aí a colisão, mas Deus sempre dá uma porta de escape para a gente. Certo? Porque Ele é poderoso para fazer isso e muito mais. Então, não murmure diante dessa tentação. Não murmure diante dessa prova que você está passando. Mas antes da ação de graças para Deus, que Ele está examinando tudo, que Ele está vendo tudinho, e Ele está estendendo a mão para aqueles que não são murmuradores, para os fiéis que sofrem como ovelhas que apenas gemem diante de Deus em oração. É mais agradável do que nós murmurar, querer tomar frente, como os israelitas fizeram. Bom, já que Deus está demorando para responder, então eles pegaram todo o sustento deles em ouro e construíram ali um bezerro de ouro. E ainda falaram, esse é o nosso Deus que trouxe a gente do Egito. Olha só, gente, cabeça da pessoa. Então isso aí que sirva para nós de figura. Isso aí sirva para nós de exemplo, para que a gente não venha ser como eles e acaba caindo, perecendo, sendo mortos aí por serpentes venenosas, pelas pragas, né? E que Deus venha ter misericórdia de nós, né? E sempre venha nos orientar, como Ele está fazendo nessa manhã, né? Orientando a gente, para que a gente fique sempre de pé, para a gente não cair e para a gente não ser murmurador, mas sim ser um orador, né? Deus abençoe a todos, fica na paz de Jesus Cristo justo, e assim vocês também tenham um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?
Deus seja convosco.